E já estamos de volta, muito obrigado por estar conosco, seja sempre muito bem-vindo para ligar, para interagir, para participar. Esse é o programa Vida e Saúde e hoje estamos trazendo um assunto muito interessante e olha o que nós estamos aprendendo como um alerta, como cuidados e prevenção com os nossos rins. Conosco uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Rafael Mamprim Stopilha, ele é médico urologista, aceitou nosso convite e está aqui respondendo as minhas e as suas perguntas. Vai ligando, vai participando. Doutor Rafael, eu terminei o bloco passado falando assim que tem, hoje é uma febre, né? Uma febre e essas lutas, MMA, UFC e também esses combates assim, um festival de pancadarias, né? Pancadarias é chute nas costas, soco nas costas, os rins estão naquela região ali. De uma forma ou de outra, isso vai prejudicar, vai comprimir, vai amassar, vai explodir o rim? Como é que é, doutor? Isso pode acontecer, não é uma coisa habitual, mas pode acontecer. Vimos recentemente o que aconteceu com Anderson Silva, com um órgão duro, que é um osso, né? Felizmente, os rins estão extremamente protegidos nas costas. Eles têm uma camada de gordura natural, em que os protege de movimentos bruscos, de pancadas e de chutes. Mas a proteção é com uma intensidade de pancada relativamente moderada, não muito intensa. Se ocorrer um chute, uma pancada muito forte, pode sim ter um problema no rim, ele pode ter uma fissura, um corte, uma rachadura, sangramento e até ocasionar o que nós chamamos de hemorragia interna. Isso pode acontecer, porque às vezes os impactos são muito violentos. Como eu disse, eles estão bem protegidos, mas eles não estão absolutamente livres de sofrer um grande impacto, né? Doutor, aqui tem muitas pessoas falando sobre hemodiálise, né? A nossa amiga Dilma Gomes de Mello, de Maceió, Alagoas. Obrigado, dona Dilma, um beijo para a senhora. Eu tenho um sobrinho que faz hemodiálise e urina normal. Gostaria de saber se é normal isso, doutor. Se falar um pouquinho sobre essa hemodiálise e a urina, doutor. A Dilma. Olá, Dilma. Bom, infelizmente a criança que faz hemodiálise acaba sofrendo bastante, mas de uma forma ou de outra acaba precisando disso para poder sobreviver até que os rins se estabeleçam, se Deus quiser. A questão é que a hemodiálise é uma máquina que faz a limpeza do sangue, das impurezas, para poder eliminar coisa que o rim não faz. Mas pessoas com mais idade e adultos têm um problema tão intenso dos rins que a hemodiálise retira todas as impurezas e elimina todo o líquido que pode ser eliminado do organismo de uma maneira segura. Portanto, esta pessoa não urina, faz hemodiálise e não urina nada. De uma forma habitual, as crianças fazem hemodiálise, que é um pouco menos intensa que a dos adultos, para retirar apenas as impurezas do organismo, mas o rim da criança tem alguma função de eliminar líquidos, né? O rim faz isso meio que ao mesmo tempo. Ele elimina as impurezas numa quantidade de líquido pequena que o organismo não vai sentir falta. É isso que é a urina, é isso que é o xixi. Mas da criança, especificamente, a hemodiálise limpa o sangue dela e mesmo assim ele pode urinar um pouco ainda, que na verdade é um pouquinho de água limpinha. Isso existe. A Andréia Cristina Goldoni, de Pindorama, São Paulo. Obrigado, Andréia, Deus te abençoe. Eu tenho diabetes de vez em quando. De vez em quando, eu como doces. Tem diabetes, né? Gostaria de saber se prejudica meu rim, doutor. Se ela está fazendo controle, etc., eu acho que não, né, doutor? A gente diz para o diabético cuidar muito bem do seu problema, porque é muito fácil o diabetes se descompensar e começar a causar problema para outros órgãos e para o rim também. É claro que o diabético não está totalmente proibido de comer doce, mas ele tem que ver com o seu médico, com o seu tratamento, o que ele toma de medicamento e quanto que ele pode, digamos que, entre aspas, abusar com o doce. Como o senhor disse, desde que o diabetes esteja controlado com medicamento, uma dieta balanceada e rigorosa, e que permanentemente o nível de glicemia no sangue esteja bom, aceitável, dificilmente, anos depois, vai causar problema no rim. Doutora, aqui a Geralda Alves de Medeiros Félix, de
Condado, lá na Paraíba. Obrigado, dona Geralda, Deus abençoe. O Brasil inteiro participando. Doutora, é uma aula, né, de geografia também no nosso programa de hoje. Há 14 anos, ela sofre de um problema renal, e é sobre isso que eu quero perguntar. O que é um cálculo renal? É que tem deixado ela muito inchada. De acordo com o médico, é cisto de água no rim direito. Ela gostaria de saber do médico se esse cisto pode sumir sozinho, pois tem algum tempo que ela não sente mais dores nem inchaços. É a nossa amiga Geralda. Aproveitando a pergunta da Geralda, doutora, assim, o que é um cálculo renal? O que são essas pedrinhas? Onde que elas se formam? Enfim, por que elas se formam? Cálculo renal. A Geralda. Muito bem. Eu vou só rapidamente contar para a Geralda a questão do cisto que ela me pergunta. O cisto nada mais é do que uma pequena bolha que aparece no rim. Essa bolha é formada habitualmente com a idade. As pessoas vão ganhando mais idade e, não raro, num pequeno problema, numa área muito mínima do rim, começa a se deteriorar e forma ali um cisto. De forma geral, o cisto não dói, eles são relativamente pequenos e não causam problema para o funcionamento do próprio rim, do próprio órgão. Então, ela não deve se preocupar tanto com relação a isso. Os cálculos, que são as pedrinhas, elas se formam basicamente numa região interna do rim, que são os canais que escoam a urina propriamente. O rim, por ser um filtro, ele tem uma área de filtragem e uma área interna, que são vários canaizinhos, que escoam a urina até a bexiga. São nesses pequenos canais que os cálculos são formados. Ali, onde eles são formados, as pessoas não têm habitualmente muita dor. Pode ter um desconforto, uma pontada, algo suportável. Se o cálculo sai desses canais pequenos e vão para o canal principal, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, nesse momento é que dá dor muito grande, porque a dor ela se inicia uma vez em que a urina não é escoada. O rim não tem um liga e desliga, uma torneirinha dizendo para de filtrar o sangue, para de produzir urina, porque tem um cálculo obstruindo a passagem e a urina não sai. Ele não tem, ele continua por um bom tempo. Então, imagina que a gente prende uma mangueira de jardim e abre a torneira. Ela aumenta. Aquela pressão é que dá a famosa e dolorosa cólica renal. E agora, essas pedrinhas, elas são o quê? São sais? O que são essas pedrinhas, doutor? 80% desses cálculos, uma grande maioria, é formado de um sal chamado oxalato de cálcio. O oxalato é uma substância e o cálcio é outra. Eles se juntam e formam um pequeno cristal na urina. Esses cristais podem, com o tempo, juntar-se e formar um cálculo, formar uma pedrinha. Com o tempo também ela pode aumentar de tamanho. Assim como pode, de repente, naturalmente a pessoa elimina e nem percebeu que tinha minúsculos e na urina foi embora e nem percebeu. Sem dúvida. Né? O canal que leva a urina do rim até a bexiga, o chamado ureter, ele tem 6 milímetros de diâmetro. É muito parecido com um canudinho de refrigerante. Portanto, cálculos de 2, 3, 4 milímetros habitualmente saem sem nenhum desconforto ou com pouco desconforto. Não é comum esses pequenos cálculos darem muita dor. Os maiores vão formar aquele processo que eu disse de entupimento, obstrução, causando problema. Aí pode ser tem um procedimento lá? Litotripsia. Litotripsia, que é a destruição... Destruição externa do cálculo, ou pode ter a necessidade da realização de uma cirurgia. De anos para cá, felizmente, aquelas cirurgias de corte aberta, elas estão sendo substituídas. O problema é o Sistema Único de Saúde, que ainda não tem um aparelhamento tão bom que a gente pode usar a tecnologia de hoje para que não façam cortes e seja retirado o cálculo internamente. Doutora, que é a Aparecida Maria Vilas Boas de Campinas. Obrigado, Aparecida. Pergunta: estou fazendo muito xixi, está com a cor avermelhado, né? Estou suando muito, gostaria de saber se tem algum problema e se é preciso fazer alguns exames. É a nossa amiga Aparecida, doutor. Aparecida, você levanta uma preocupação importante, que é a mudança de cor da urina. A urina tem uma cor que deveria ser um amarelo muito clarinho, preferencialmente transparente. Quanto mais transparente, melhor. Exato.
Quanto mais transparente, significa que o organismo está hidratado. Ok. Portanto, o rim pode jogar um excesso de água fora e elimina isso na forma da urina clarinha. Quanto mais escuro o xixi, para o tom do amarelo ouro, Ok. mais água está faltando. Então, vá para a torneira. Sem dúvida. Mas a preocupação dela é um tom avermelhado da urina. A urina não pode ter essa tonalidade avermelhada, que a gente suspeita de provavelmente algum sangramento. Ok. Então, a pergunta dela de procurar exames, sim, procure um médico, um urologista, para fazer alguns exames e entender o porquê que esse sangue, provavelmente esse avermelhamento, está aparecendo na urina da Aparecida. O Pedro José Castellano, de Campo Alegre, Santa Catarina. Obrigado, seu Pedro, aí pela participação. Ele queria saber se o aumento da próstata prejudica os rins. Está perguntando o nosso amigo Pedro, doutor. Outra ótima pergunta. Hoje as perguntas estão sortidas para a gente comentar bastante sobre os rins. Cada rim produz uma quantidade de urina e elimina esta urina através de um canal, cada um, até chegar na bexiga. A bexiga é um reservatório dessa urina, então ela se acomoda na bexiga para que a gente não fique urinando o tempo inteiro e a gente urine de horas em horas. A próstata é um órgão que só existe no homem, ela fica embaixo da bexiga e o canal da urina passa no meio dela para a gente urinar. Com o tempo, com a idade, habitualmente os homens têm um aumento da próstata. Se esse aumento for muito intenso, muito significativo, pode causar um problema de eliminação da urina. E, com mais tempo, pode, sem dúvida, causar um problema nos rins, porque não há uma eliminação da urina, sofre com isso e o rim também, de uma forma indireta. Nós falamos aqui dos diuréticos e citamos cerveja, né? Então já tem gente, né, que está se manifestando, graças a Deus. A Rosalia Moraes Nogueira de Andrade, de Itatim, na Bahia. Obrigado, Rosalia. Ô, Rosália, gostaria de saber se a cerveja sem álcool também faz mal para os rins? Pergunta a nossa amiga Rosalia, doutor. Do ponto de vista do álcool, não. São poucas cervejas exclusivamente sem álcool. Existem algumas marcas que têm uma pequena quantidade de álcool, mas aquelas realmente sem nenhuma quantidade, zero álcool, para esse problema, principalmente alterando essa forma diurética do rim, não. Ok. Tem muita gente assim, vou tomar cerveja preta, porque preta é bom para os rins. Funciona igual a clara. É mito, tudo mito, né? Mito, né? É para justificar. Cerveja é muito bom, mas não para tratamento de nada, dos rins também não. Olá, Frei. A minha mãe teve câncer de tireoide e paratireoide, sendo que foram retirados esses órgãos há 31 anos. Hoje ela tem nefrocalcinose e a creatinina está alta. Nunca bebeu e nunca fumou. Está em tratamento, quase vai para a hemodiálise. A nefrocalcinose tem cura? Quem pergunta é nosso amigo Jardel Luiz Zalotini, de Campinas. Obrigado, Jardel. Fez a pergunta, eis a resposta. Mais uma ótima pergunta. A princípio, não se tem muita ideia de que a tireoide ou a paratireoide possa ter a ver com os rins, mas tem sim, especialmente as paratireoides. As paratireoides são pequenas glândulas do tamanho de ervilhas, existentes de quantidade 6 a 8 aproximadamente nas pessoas, que ficam atrás da tireoide, que é uma glândula que fica no pescoço. A paratireoide produz um hormônio chamado paratormônio. O paratormônio, em grande quantidade, faz com que haja uma retirada do cálcio dos ossos. E uma grande quantidade de cálcio no sangue é filtrada pelos rins e se deposita ao redor de todos os canais do rim. Isso é a nefrocalcinose. Então, nefrocalcinose é o rim tomado por uma cristalização de cálcio. Isso deteriora o rim. A creatinina é um exame de sangue que nos mostra o grau de funcionamento do rim, se normal ou não. E este nível de creatinina que o Jardel comenta é um nível alto de creatinina, portanto, nos diz que os rins não estão funcionando bem, provavelmente para nefrocalcinose. Existe cura? Sim. Precisa ser tratado o paratormônio para corrigir a causa e melhorar a consequência. Agora, a gente não sabe, nesse momento,
apesar de 30 e poucos anos de cirurgia, como é que está o tratamento do paratormônio, e principalmente, se corrigida a nefrocalcinose, infelizmente, o problema que o rim já sofreu não se reduz, ele não volta atrás. O que o rim sofreu, sofreu. É por isso que a gente recomenda fortemente os cuidados gerais, a boa alimentação, cuidado com o peso, porque o peso aumenta a pressão, cuidado com os alimentos embutidos, porque uma vez o rim ter sofrido, ele não volta ao estado normal. Doutor, como é que anda o processo de transplante no Brasil? Assim, muita gente fazendo hemodiálise, está mais ou menos equilibrando o processo de transplante. Toda pessoa que faz hemodiálise necessariamente precisa de um transplante. Fala um pouquinho entre transplante e hemodiálise, doutor. O transplante é a substituição do órgão que não está funcionando por um órgão vital funcionante. No Brasil, sem dúvida, o transplante de rim é um dos que mais é realizado. O transplante de córnea vem crescendo muito, de outros órgãos também, mas o transplante renal, sem dúvida, figura no topo da lista dos transplantes. Existem duas formas de transplante. O transplante de doador cadáver, quando infelizmente uma pessoa vem a falecer e este órgão é doado para uma outra pessoa. E tem o transplante intervivos, em que habitualmente um familiar pode doar o órgão para o outro. Exatamente. O transplante é feito quando necessário. De uma forma ideal, toda pessoa que tem a paralisação dos rins, ambos, pode ser submetida ao transplante para não ser submetida à hemodiálise, que é um tratamento muito desgastante. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas, muito mais pessoas, precisam do órgão e a gente não tem uma quantidade ideal para todo mundo, né? Um depósito. Existe uma fila única nacional para o transplante, em que deve ser priorizado para cada paciente. Isso os órgãos públicos, as universidades e os estados gerenciam, tanto o transplante de doador cadáver. O transplante de doador intervivos já depende mais de uma necessidade muito pessoal, né? Então, isso seria o ideal. Só para efeito de curiosidade, quando os dois órgãos não funcionam, a gente não os retira de maneira habitual. E sim, a gente coloca um novo. Os dois que não funcionam ficam lá, no local certinho, e quase que a totalidade dos transplantes é feita com a colocação de um rim doado, ou de uma pessoa que faleceu, ou de um familiar, na região pélvica do paciente, perto da bexiga, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, o rim fica bem para frente, né? Com isso, a pessoa tem uma vida praticamente normal. Eu digo praticamente porque ela recebeu um órgão de uma outra pessoa, que por mais parecida com ela e familiar seja... Mas é uma outra pessoa. Até um gêmeo idêntico, às vezes precisa tomar uma medicação para evitar a rejeição daquele órgão. Mas a vida... Normal. Praticamente normal. Maravilha, olha que boa explicação, né? Eu tenho certeza que você entendeu bem a necessidade, inclusive, de dizer que você é um doador, né? Futuramente doador, alguém da sua família, enfim, lá uma fatalidade lá na frente. Então, manifeste também o desejo de doação. Aí está aberta a campanha de doação. Nós vamos chamar o nosso intervalo. Na sequência, temos muito mais informações sobre os nossos rins aqui no Vídeo Saúde, que volta já, é claro, só para você. A alimentação é um fator importante. A recomendação sempre é ter uma alimentação balanceada e pode comer basicamente de tudo. Não quer dizer que o formador de cálculo tem que se privar tanto do leite quanto do tomate que apresenta oxalato. Ele tem que ter uma hidratação adequada. E um alimento que ajuda bastante, por exemplo, é o limão, que é rico em ácido cítrico e previne a pedra. Então, sempre uma alimentação adequada, boa hidratação, frutas, principalmente frutas cítricas, acaba ajudando na formação, a prevenção do cálculo renal.